Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A paz de Jesus esteja no seu coração nessa manhã de sábado. Sou eu, o seminarista da comunidade Canção Nova, José Dimas, para aqueles que não me conhecem. Estaremos nesse sábado meditando um pouco a palavra de Deus. Hoje, sábado santo. Vivemos o sábado do grande silêncio, o sábado do grande Shabat. Vivemos sobre a face da terra o grande silêncio. Não um silêncio de morte, não um silêncio desesperador, mas um silêncio esperançoso. A igreja nos convida, nesta manhã de sábado, a vivermos um dia de reflexão, um dia de oração, um dia onde nos unimos ao Senhor, ali no seu sepulcro, para esperarmos a feliz ressurreição. Convido você a pegar a palavra de Deus. Vamos abrir aí no Evangelista São João. Evangelista São João, versículo 28. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram num ramo de isopo uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação do sábado, e este seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos na narrativa de São João que era um dia de sábado, era um dia solene. Lembremos que na cultura judaica, o sábado é o dia do Shabat, ou seja, o dia do grande repouso. Deus criou o mundo e no sétimo dia Deus descansou. O Shabat, na cultura judaica, é o dia do repouso, o dia consagrado por excelência ao Senhor. E aquele dia era mais do que especial, porque era a Páscoa. Os corpos não podiam ficar na cruz. Tinham que tirar da cruz. Colocam Jesus no túmulo. Jesus entra no sepulcro. Naquele grande silêncio daquele Shabat. Vivemos na face da terra hoje o Sábado Santo. Este grande silêncio, aonde desde os primeiros séculos a igreja nos leva a meditarmos a descida de Jesus à mansão dos mortos. Lembremos que o credo que nós professamos diz: desceu à mansão dos mortos. Ou seja, é uma verdade de fé que Jesus desce à mansão dos mortos. Mas Jesus desce à mansão dos mortos para o quê? Para resgatar Adão, Eva e os nossos primeiros pais. Me permitem citar o ofício maronita do Sábado Santo. Bom pastor, do alto da cruz, vistes a tua ovelha, presa no grande Sheol. Ela se tornava pó. Descestes rapidamente aonde ela estava, colocastes a tua ovelha sobre os ombros e subistes com ela ao paraíso. Cristo, do alto da cruz, vê a humanidade. E neste grande silêncio do Sábado Santo, onde o corpo de Jesus está no sepulcro, Jesus desce à mansão dos mortos. O seu corpo estava no sepulcro, mas o seu espírito desce à mansão dos mortos. Para o quê? Para resgatar Adão, para procurar Adão, para procurar todos aqueles que tinham morrido, que estavam lá no sono da morte, presos no jugo do pecado. Jesus desce para procurar Adão. Os santos padres da igreja nos ensinam que Jesus, quando desce, Jesus desce com grande poder, com grande força à mansão dos mortos. E arrebenta as portas para dizer: acabou o jugo, acabou a morte. Jesus nos liberta do pecado, do inimigo e da morte.
Os Santos Padres vão nos ensinar que quando Adão é expulso do paraíso por ter pecado, Adão gritava, chorava, não por ter perdido o paraíso. Adão chorava e gritava por ter perdido ou por ter ferido o coração de quem o amava. Nós não podemos ter medo do pecado pensando assim: eu não posso pecar para eu não ir para o inferno. Ao contrário, eu tenho que dizer: eu não quero pecar para eu não ferir o coração de quem tanto me ama. Eu não quero pecar para não ferir o coração do Deus que me ama. Mais do que por medo de ir para o inferno, é por não ferir o coração de quem tanto me ama. Por isso que os Santos Padres vão nos dizer que Adão chorava e gritava por ter perdido não só o paraíso, mas por ter ferido o coração de quem tanto o amava. Paraíso meu, eu te perdi, mas eu feri o coração daquele que me amava. Cristo desce à mansão dos mortos para buscar Adão, para buscar a sua ovelha, para trazer a ovelha de volta para o redil. Vivemos num contexto de pandemia, onde a face da terra também é assolada por esse grande silêncio, como se vivêssemos um constante sábado santo, de um grande silêncio, mas de um silêncio esperançoso. Lembremos que o silêncio do sábado santo não é um silêncio de morte, não é um silêncio desesperador, mas é um silêncio confiante e um silêncio recolhedor, onde com Maria Santíssima nós nos unimos à porta do sepulcro, como uma vela acesa a esperar a ressurreição. Jesus, ressuscitado dos mortos, é a nossa esperança. Todos nós que renascemos em Cristo, que passamos pelo batismo, já somos uma criatura nova, renascida em Cristo. Passou o que era velho, tudo se faz novo. No batismo, vivemos a nossa Páscoa. Cada um de nós que passamos pelas águas batismais, vivemos a nossa Páscoa. E depois a nossa vida será uma constante passagem. A vida do cristão é uma constante Páscoa. O silêncio do sábado santo. O sábado santo é o dia entre a dor pela morte de Jesus e a alegria da sua ressurreição. A comunidade está em silêncio e o espera, também recordando a perplexidade dos apóstolos após a morte de Cristo. O silêncio reina sobre a terra, onde muitos dos apóstolos ali fugiram, se desesperaram, ou talvez o sentimento: fomos enganados. Onde está Jesus? Jesus está morto. Mas Jesus não permanece morto no sepulcro. Ele está ali dentro do sepulcro, mas o seu Espírito nos resgata na mansão dos mortos. Não é apenas um silêncio onde a dor invade o nosso coração, mas é o silêncio da feliz espera pelo amanhã de Deus. Dentro do coração do cristão existe a esperança. Existe a esperança de esperar pelo Senhor que tudo pode, o Senhor que é a ressurreição. Lembremos de Nossa Senhora nesse sábado santo, a Virgem da espera, a Virgem da esperança. Maria podia muito bem se questionar, se perguntar, ou dizer: fui enganada. O anjo Gabriel me enganou. Meu filho disse que seria... Gabriel disse que meu filho seria rei, que meu filho seria grande. Diante daqueles possíveis falimentos, Maria podia questionar-se. Mas Maria confiou. Papa Francisco vai nos dizer que Nossa Senhora soube esperar o amanhã de Deus. Maria soube esperar o amanhã de Deus. E nós, sabemos esperar o amanhã de Deus? Ou nos decepcionamos, ou nos ferimos, permanecemos parados na dor, no sofrimento, na morte? Maria soube esperar o amanhã de Deus. Diante da morte do seu filho, diante da dor que assolava o seu coração de mãe, a Virgem soube esperar. E nós, nesse contexto de pandemia que nós vivemos,
Nós sabemos esperar o amanhã de Deus ou queremos tudo para agora, para hoje e do nosso jeito? Com Maria, nós esperamos o amanhã de Deus. Esperamos a feliz ressurreição. Esperamos a Páscoa. Esperamos a ressurreição do Senhor. Com Maria, esperamos o amanhã de Deus. A fé da igreja, no Sábado Santo, se resume à fé de Maria, a fé daquela que à porta do sepulcro espera o Senhor, espera a Páscoa, espera a ressurreição. Em meio ao silêncio que vivemos, no coração do cristão deve brotar a esperança. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Não sei como se encontra o teu coração nessa manhã. Não sei o que você vive aí da sua casa. Mas saiba de uma coisa: a morte não tem a última palavra. A dor não tem a última palavra. A enfermidade não tem a última palavra. A última palavra é e sempre será a de Deus. Deus é aquele que tem a última palavra. Que você possa, nesse Sábado Santo, se unir ao coração de Maria, se unir ao coração da Santíssima Virgem e com ela esperar a feliz ressurreição, esperar a Páscoa. Uma antiga homilia do Sábado Santo, do 4º século da Igreja, nos diz assim: o que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há século. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Que coisa belíssima. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Cristo chegou na mansão dos mortos e gritou: vim te buscar, Adão. Vim te resgatar. Que amor louco de Deus por nós. Que amor grandioso de Deus por nós. Assim como o Shabat é o dia do repouso, o dia do descanso, esse Sábado Santo também é esse sábado de recolhimento. Deus criou o mundo e descansou. Cristo descansa na sepultura da nova criação. Ou seja, em Cristo passamos por uma nova criação. Cristo nos recriou. Passamos em Cristo da morte para a vida. Por isso que no nosso coração, no rosto do batizado, não vive mais a morte, não vive mais a prisão, mas no rosto do batizado vive Cristo. No nosso rosto vive Cristo ressuscitado. O que fostes fazer, Jesus, na mansão dos mortos? Fui te resgatar. Fui salvar aqueles que estavam aprisionados, que estavam presos, que estavam perdidos. Saiba que você não está perdido. Cristo morreu por você. Cristo te salvou, porque Ele te ama. Que amor louco de Deus. Que amor grandioso de Deus. Nós esperamos com o coração confiante, com o coração tomado de esperança, pela ressurreição do Senhor. Fomos recriados em Cristo. Nascemos para uma vida nova. Nós não vamos ressuscitar amanhã com Cristo. Nós já ressuscitamos com Cristo no nosso batismo. Todos nós batizados, que passamos pelas águas batismais, já ressuscitamos em Cristo. Por isso somos criaturas novas. Passou o que era velho. Tudo faz-se novo em Cristo. A nossa luta agora é vivermos como alguém que nasceu do alto. Alguém que nasceu do alto. Porque em Cristo nós já somos vitoriosos. Na visão siríaca, o batismo tem 2 significados. O batismo é útero e o batismo é tumba. Os padres da igreja siríaca, os padres orientais, vão nos ensinar que na pia batismal nós somos gerados para a vida nova. Somos gerados para a imortalidade.
E na pia é também o sepulcro. Nós nascemos para a vida nova e morremos para o pecado. Por isso que a pia tem aquele formato de pedra, para dizer que é um sepulcro. Quando a criança ou o adulto ele vai ser batizado, ele entra na sepultura, porque Cristo já entrou primeiro na tumba. Cristo santificou a tumba por primeiro. Ele entra para morrer em Cristo, e ali ele é gerado no útero da igreja. Por isso, quando passamos pela pia batismal, eu sempre digo, eu vim de ti, eu nasci de ti, porque eu nasci para a vida nova no batismo. No batismo, eu renasci em Cristo para a vida nova. Cristo entrou por primeiro no sepulcro para santificar os túmulos do mundo inteiro. E a partir de Cristo, a morte não é mais vitoriosa. O sepulcro não é mais vitorioso. O sepulcro em Cristo se torna lugar pascal. Se torna lugar de passagem. Se torna lugar de Páscoa. Por isso que no coração do cristão, a morte não tem a última palavra. A morte não é um fim. A morte é um voltar para casa. Santa Teresa dos Andes, uma grande santa da América Latina, vai nos dizer que essa vida que nós vivemos na carne não é a vida. A vida verdadeira é a vida eterna. É aquela vida que foi impregnada o germe em nós no batismo. Essa é a vida verdadeira. Me permita citar Santo Efrém da Síria. Santo Efrém vai nos dizer que nascemos duas vezes. A primeira vez é o nascimento da carne, quando a nossa mãe nos dá a luz. O segundo nascimento é o nascimento na pia batismal. É o nascimento do Espírito. A carne morre, o Espírito não. Nascemos em Cristo para a vida nova. Eu pergunto a você que está em casa, você tem trilhado uma vida nova? Tem buscado corresponder à vida que você recebeu no batismo? Ou você ainda vive como pagão? Lembremos que pecar como cristão tem um peso maior do que pecar como pagão. Porque nós já passamos pela pia. Nós já passamos pela morte de Cristo. Nós encontramos Cristo na nossa vida. Por isso que a conduta do cristão deve ser diferente. O cristão é homem de esperança. O cristão é aquele que espera a feliz expectativa da vinda do Senhor. No nosso coração de cristão deve existir a esperança que não nos decepciona. Ou seja, a esperança que acredita. Amanhã será diferente. Amanhã será melhor. Porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. Celebramos todos os anos o dia dos fiéis defuntos, que muitos chamam o dia de finados. Para nós cristãos, o nome não é finados. O nome é fiéis defuntos, porque finado vem de fim. E aquelas pessoas não estão no fim da vida delas, elas estão no começo. O cristão, ele morre na pia batismal, ele nasce na pia batismal para a vida eterna. Portanto, não existe morte para o cristão. Nós já passamos pela morte em Cristo na pia. Por isso que este sábado não é um sábado de tristeza. Não é um sábado de fracasso, de decepção. É um sábado de alegria. Mas aquela alegria contida, aquela alegria esperançosa, que espera a ressurreição. Cristo, na manhã do sábado, desce à mansão dos mortos, ou desce aos infernos, para resgatar quem ali estava preso. E em Cristo tudo foi recapitulado. Em Cristo tudo foi transformado. Portanto, somos obra nova em Cristo. Somos criatura nova em Cristo. Santo Efrém vai dizer que Cristo, ao entrar na mansão dos mortos, derrubou a porta com força e disse: eu vim te buscar, minha ovelha perdida. Eu vim te buscar, minha ovelha desviada do rebanho. Cristo, com a sua paixão, Cristo, com a sua morte, vence a morte. Cristo, ao entrar no sepulcro, vence a morte, vence a derrota. Podemos olhar para o mundo e dizer: onde está Deus? Onde está Deus? E lembremos do Sábado Santo. Aparentemente ele pode estar dormindo, mas o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa. Enquanto o corpo de Jesus estava no repouso sabático, o seu espírito descia à mansão dos mortos.
A pandemia não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. No coração do cristão vive Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa não é um acontecimento apenas histórico. A Páscoa não é um dia apenas. A Páscoa é uma pessoa viva. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus é a minha e a tua Páscoa. Páscoa vem de passagem, passagem. Cristo passou deste mundo para o Pai. Nós fazemos a nossa Páscoa no nosso batismo. Passamos da vida velha para a vida nova em Cristo. E toda a vida do cristão será uma contínua Páscoa até a sua Páscoa definitiva. Jesus, com a sua morte, vence o pecado, vence a dor, vence a morte. Por isso que não podemos deixar o pecado nos dominar. Não podemos deixar o sentimento de morte nos dominar. Olhamos para o caos que o mundo está, tantas mortes que o Brasil enfrenta. Mas no nosso coração deve existir sempre a esperança. Claro, sofremos, choramos, sentimos, mas no nosso coração deve arder a chama da esperança cristã. Que a esperança não é um sentimento. A esperança é uma virtude infusa por Deus no dia do nosso batismo. E com Maria, esperarmos o amanhã de Deus. Amanhã será diferente. Tudo passa. Deus permanece. Com Maria, nós esperamos a ressurreição. Nós esperamos a feliz ressurreição do Senhor. Imaginemos, neste sábado, a Virgem da Saudade. Nossa Senhora da Saudade. Uma palavra tão bonita na língua portuguesa, saudade. Que em outros países não tem, chamam de nostalgia. Mas para nós brasileiros, saudade é muito mais profundo. Maria é a Virgem da Saudade. Aquela que coloca-se à porta do sepulcro, esperançosa, esperando que o seu filho vencerá a morte. Virgem da Saudade, Senhora da Esperança. Devemos ter Maria como nosso exemplo de esperança. Para nós cristãos católicos, a Virgem Santíssima não é só nossa mãe, mas Maria é nosso modelo. Os santos padres da igreja chamam a Virgem Maria de tipos, ou seja, o modelo por excelência da igreja. Ao olharmos para Maria, nós nos enxergamos em Maria. Maria é o modelo por esperança. Maria é o modelo de esperança. Não sei como se encontra o teu coração nessa manhã. Se você se encontra desesperançoso com a vida, desanimado com os falimentos da vida, saiba que faz parte do amor os possíveis falimentos. Porque o amor vive morrendo, mas o amor ressuscita. Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Jesus Cristo é o amor. Se você está chorando nessa manhã de sábado, una as tuas lágrimas às lágrimas de Maria, que chorava com a saudade do seu filho. Mas não aquele choro desesperador, ou aquele choro fúnebre, mas aquele choro confiante. Porque Maria sabia em quem ela tinha posto a sua confiança. Maria sabia onde estava a sua confiança. Continua a homilia do Sábado Santo. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. Cristo, ao descer à mansão dos mortos, quebra as algemas que prendia nossos primeiros pais. Os liberta. Todos nós já fomos libertados em Cristo pelo nosso batismo. Nos diz o ritual do exorcismo, que no Calvário, Cristo derrotou Satanás. Com a sua ressurreição, Cristo roubou os troféus que ele achava que tinha ganhado, que o demônio achava que tinha ganhado. Porque o demônio se achava vencedor, se achava vitorioso.
com aparente derrota na morte de Cristo. Mas na ressurreição, Cristo toma os troféus que o antigo inimigo havia roubado. E Cristo nos reconduz à vida nova. Nos reconduz à feliz esperança. Por isso que no teu coração, nessa manhã, deve existir a esperança que não decepciona, aquela esperança que tudo espera, aquela esperança que tudo confia, aquela esperança que não para nos possíveis falimentos da vida. Mas devemos esperar. A morte, a dor, o sofrimento não tem a última palavra. O evangelista nos diz, era a preparação do sábado. Era um dia solene. Nós vivemos também nesse sábado a preparação para a Páscoa. Um dia solene, onde o nosso coração se recolhe na manhã do sábado para esperar a ressurreição do Senhor. Esperar a vida nova. Diz o antigo hino da igreja, nesta noite aconteceu um grande duelo. Vida e morte duelearam, e a vida vence a morte. A morte não tem a última palavra. Por isso que cada um de nós, cristãos batizados, devemos viver como alguém ressuscitado, alguém que passou pela morte. O sentimento mais belo que um coração pode sentir é o sentimento de ressuscitado. Alguém que se sente ressuscitado. Alguém que se sente perdoado. É tão bonito quando vamos ao sacramento da reconciliação e o padre impõe as mãos sobre a nossa cabeça e diz aquela fórmula: em nome da igreja, eu perdoo, te absolvo dos teus pecados. Ali se dá um grande perdão na nossa vida. E a gente sai limpo, novo, respirando ares novos. Esse é o sentimento que deve existir no coração do cristão na Páscoa. O sentimento de ressuscitado, de alguém que foi perdoado, de alguém que foi encontrado por Cristo. Lembremos-nos que no sábado santo, o Senhor desce apressadamente à mansão dos mortos e tira todos aqueles que ali estavam sob o jugo de Satanás. E pela morte de Cristo, nós também fomos resgatados do pecado, da morte e da vida velha. Lembremos-nos de onde o nosso Redentor nos salvou, de onde o nosso Redentor nos tirou. Eu sempre gosto de, quando rezar, dizer a mim mesmo: lembra-te, Dimas, de onde o teu Redentor te salvou. Lembra-te de onde o teu Redentor te salvou. Quando eu vou pensar mal de alguém, ou quando eu quero julgar alguém, quando eu quero defamar alguém, aquela vontade de falar mal de alguém, eu respiro e digo para mim mesmo: lembra-te, Dimas, de onde o teu Redentor te salvou. Lembra-te de onde ele te resgatou. Tu não és mais criatura velha. Tu és criatura nova em Cristo. Esse pensamento teu não é de alguém que nasceu em Cristo, de alguém que passou pela pia batismal. É o pensamento velho. Porque nós nascemos em Cristo, nós passamos pela pia batismal. Mas vez ou outra o homem velho insiste em vir para fora. O homem velho insiste em falar. O homem velho insiste em soprar no nosso ouvido. Faz assim, faz aquilo, responde assim. E eu devo dizer para o homem velho: indivíduo velho, volta para as águas. Teu lugar é lá. Eu já sou criatura nova. O indivíduo velho morre com Cristo no batismo. E nasce a pessoa. A diferença do indivíduo e da pessoa: o indivíduo é alguém preso no seu egoísmo, no seu egocentrismo, alguém preso, olhando para o seu umbigo. E a pessoa é aquela imagem e semelhança de Cristo. Cristo nos salvou. Cristo pagou um preço muito grande, que nós não poderíamos pagar. E Cristo pagou. Que bonito Jesus na sua Páscoa. Páscoa, passagem. Jesus, na sua passagem sobre a terra, nos deixa os sacramentos como seus dons pascais, nos deixa o Espírito Santo como seu dom pascal e nos deixa a sua mãe, a Virgem Maria, também como um dom pascal.
os 3 grandes dons pascais de Cristo: o conjunto dos sacramentos, o Espírito Santo, a Virgem Maria. Jesus fez a sua Páscoa. Passou deste mundo para o Pai. E a morte já não tem poder sobre ele. Como diz o prefácio da Páscoa: Cristo, ressuscitado dos mortos, já não morre mais. A morte não tem poder sobre ele. Lembremos que em Cristo o pecado não tem poder sobre nós. A morte não tem poder sobre nós. Mas ainda vive uma constante luta, um constante duelo. A pessoa renascida na pia e o homem velho que insiste em nos dominar. Devemos, como pessoas novas, renascidas em Cristo, lutar e dizer: Senhor, me dá a graça para não cair neste pecado. Dai-me a tua força. Dai-me a tua graça. Porque isto aqui é de alguém ainda antigo. É do indivíduo velho. É do indivíduo ainda que não passou pelas águas. Eu não sou mais indivíduo. Eu sou pessoa. Existe uma dignidade em mim. Uma dignidade me dada por Cristo no dia do meu batismo. Impregnada no dia do meu batismo. O batismo é um sacramento de impressão de caráter. Ou seja, é impresso no batizado um caráter novo, de alguém novo. Lembremos que o cristianismo ele é diferente de qualquer outra religião. Nós não nascemos católicos, nós não nascemos cristãos, nós nos tornamos cristãos. E nos tornamos quando? No nosso batismo. No judaísmo se nasce judeu, no islamismo nasce ali muçulmano. No cristianismo nós não nascemos cristãos. Nós aderimos a uma pessoa, nós nos tornamos cristãos, nós aderimos a Cristo, ou seja, eu nasci amarrado pelo pecado original. No batismo, eu sou liberto do pecado original. E no sacramento do crisma, eu me torno cristão. É impresso um caráter em mim. Por isso que o cristianismo é uma adesão a uma pessoa. Eu decido aderir a Cristo livremente com toda a minha vida. Porque este Cristo desceu à mansão dos mortos, como nós professamos no credo, ressuscitou no 3º dia, ou seja, ele me deu a vida, ele me resgatou. Eu estava preso nas amarras da morte, eu estava preso, acorrentado, e Cristo foi me buscar, Cristo foi me salvar, Cristo me resgatou. Portanto, Cristo é a minha libertação, Cristo é o meu Salvador, Cristo é a minha salvação. Ele é a minha Páscoa. Ele é a tua Páscoa. Que dia solene, que dia grandioso, onde com toda a igreja nós aguardamos a feliz ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O 8º dia, ou seja, o dia da nova criação. O domingo também é chamado assim, o 8º dia, ou o dia da nova criação. O dia da nova criação em Cristo. Porque nós somos a nova criação em Cristo. Nascemos para a imortalidade. Os cristãos, no início da igreja primitiva, eram também chamados assim, os imortais. Porque ao entrar no batismo, queria dizer que eles não morriam mais. Claro, passam pela morte corporal, mas não tem mais a morte do espírito. Porque eles vivem em Cristo. Eles já passaram da morte em Cristo. E um dia, na ressurreição dos mortos, não morreremos mais. Venceremos a nossa última inimiga, a morte. Lembremos que, uns evangelhos atrás, vemos Jesus que vai na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro que tinha sido vivificado por Cristo. Cristo grita do sepulcro, sai para fora, Lázaro. E Lázaro sai para fora. Lázaro sai para fora, mas Cristo entra dentro da tumba. Lázaro sai, mas Cristo entra para nos resgatar. Cristo paga a nossa dívida, livremente por amor. Não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Você pode encontrar alguém que te ame muito, talvez, mas raramente você encontrará alguém
que dê a vida por você até o fim, como Cristo. Que amor louco de Deus. Que amor louco de Deus. Que nos resgata, que nos salva, que nos liberta, que nos tira da escravidão. Ele paga o nosso preço. Como diz o Evangelho de São João, da Quinta-feira Santa. Quando vimos que diz, Cristo, amando os seus, amou-os até o fim. Uma outra tradução diz, amou até o extremo. Que extremo amor de Deus. Mesmo depois da morte, Cristo desce na mansão dos mortos. Ele não para. É um amor extremo de Deus. Um amor grandioso de Deus. A Páscoa é a libertação. Nós passamos da vida velha para a vida nova. Às vezes ouvimos as pessoas dizer, você tem que ressuscitar domingo, viu? Ressuscite com Jesus domingo na Páscoa. E eu digo, não, eu já ressuscitei com Ele. No dia do meu batismo. Faz tempo que eu ressuscitei. No dia do meu batismo, eu ressuscitei com Ele. A minha luta agora não é para ressuscitar mais. É para viver como alguém que foi ressuscitado. Como alguém que passou pela vida nova. Porque muitas vezes passamos pela vida nova, vivemos a vida nova, mas muitas das nossas atitudes ainda são da vida velha. Aí alguém deve olhar e dizer, meu Deus, olha para ali, olha um consagrado, um missionário, um seminarista, olha de um movimento, de uma pastoral. Por quê? Porque somos gente, somos humanos, vivemos a constante luta, o constante duelo do homem novo com o homem velho, mas eu não posso deixar o homem velho me dominar. Dentro desse seminarista, dentro desse missionário, dentro desse cristão vive Cristo. Dentro do meu rosto vive o rosto de Cristo. Dentro do teu rosto vive o rosto de Cristo. Não é mais o rosto de um derrotado. O cristão não é um derrotado. O cristão é um vitorioso. Podem vir os possíveis falimentos da vida, mas o cristão é vitorioso. Quando nós rezamos o credo na missa, nós rezamos o credo de pé, que é uma atitude de ressuscitado. É uma atitude de ressuscitado. Alguém que ressuscitou, professa a fé de pé. O cristão, ele deve viver sempre com essa prontidão, de pé. Porque eu sou ressuscitado e não prostrado. Claro, vamos sofrer, choramos, sentimos. Tem momentos que a cruz pesa. Tem momentos que nós vivemos aquela passagem do Evangelho, quando os discípulos ali no barco com Jesus, o barco é ali jogado de um lado para outro, o barco é agitado e Jesus continua o quê? Dormindo. E os discípulos dizem, Senhor, tu não se importa, o barco vai afundar. Muitas vezes olhamos para a nossa vida com esta atitude dos discípulos. Parece que o barco da minha vida vai afundar. Parece que a água está entrando no barco da minha vida. E Jesus está dormindo, Jesus não faz nada. E quando Jesus acorda naquela tempestade, Jesus diz, cala-te. E a paz reina naquele barco. Possa ser que o barco da tua vida esteja agitado nessa manhã de sábado. Mas saiba que Cristo Jesus está dentro do barco da tua vida. Porque você é muito importante para Deus. Você é querido para Deus. Deus te resgatou. Deus te salvou. Diante desse cenário de pandemia, devemos olhar para o mundo com esperança. E a nossa esperança aqui não é em qualquer outra coisa, é em Cristo. Rezamos para que passemos logo por essa pandemia, para que venham remédios, para que venham vacinas eficazes. Pedimos essa graça a Deus, que Ele suscite estudiosos que ajudem no combate dessa enfermidade. Mas dentro do nosso coração, devemos ter sempre a esperança. Senhor, eu sei que Tu és a minha esperança. Eu não sei quantas estações estão previstas para a via sacra da minha vida. Não sei quantas estão previstas. Possa ser que nessa pandemia o Senhor venha ao meu encontro. Encerrou-se as estações da minha via sacra e eu vá fazer o meu encontro com Ele na Páscoa definitiva. Pode ser,
não sabemos o dia de hoje, o dia de amanhã, mas tenhamos a certeza que em cada uma das estações da nossa vida, Cristo nos acompanha, Cristo nos sustenta, Cristo é a nossa Páscoa. Por isso, nessa manhã desse sábado santo, recolha o seu coração com esse sentimento profundo de recolhimento, de oração, de espera. Esperar a ressurreição. Esperar que a morte não é o fim, mas a vida é vitoriosa. Jesus deu, como diz no Nordeste, um coice na morte. Jogou a morte longe. E a morte não tem poder. Ele matou a morte. Podemos viver esse sentimento, às vezes, de morte. Lembremos que Jesus teve medo da morte. Quando ele diz, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Vivemos a morte de muitos dos nossos entes queridos, aonde olhamos para aquela situação e podemos pensar, tudo acabou. Como será agora? Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para Nossa Senhora da Esperança. E dentro do seu coração, repita para você mesmo e confie. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. E amanhã, com toda a liturgia da igreja, na verdade, no grande lucernário do Sábado Santo, nós gritaremos, o Senhor é vitorioso. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa ressurreição. Toda a nossa vida, ela se dá na Páscoa. O sentido da nossa vida é um sentido da Páscoa. Não se entende a vida do cristão sem a Páscoa. A nossa vida é uma Páscoa. A nossa vida é pascal. A nossa vida como cristão, nossa vida como canção nova, é uma Páscoa. Sempre eu vou ter que fazer uma passagem disso para isso. Desse sentimento para esse outro. Dessa situação para essa outra. O cristão vive uma constante Páscoa, uma constante mudança, até a sua Páscoa definitiva, que é quando se encontrará com o Senhor. Eu sempre gosto, às vezes, quando me vem algum sentimento ruim de alguém, eu sempre digo assim, Senhor, eu os deposito na Páscoa. Eu os deposito na Páscoa. E às vezes vem aquele sentimento, fulano fez isso comigo. E eu digo, Senhor, eu já depositei essa pessoa na Páscoa. Quer dizer que esse sentimento ele não pode mais me dominar. Esse sentimento eu não posso ficar carregando ressentimento, mágoa, ódio. Eu já depositei fulano na Páscoa, Senhor. Ele está na Páscoa. E eu estou fazendo a minha Páscoa, a minha passagem desta situação para esta outra. Porque a Páscoa é a nossa vida. A nossa vida é a Páscoa de Cristo. Não se entende a fé cristã sem a Páscoa. A Páscoa não é só uma festa bonita, onde a gente grita, ganha ovo de Páscoa, come chocolate. Muito pobre. Mentalidade pobre. Mentalidade pagã. A Páscoa não é isso. A Páscoa é a minha ressurreição em Cristo. Ele venceu e eu, Dimas, também venci. Vou morrer um dia, mas é provisoriamente. Eu vou ressuscitar com Ele para a vida nova. E aí a morte não tem mais poder sobre mim. O cristão não pode se alegrar simplesmente com essas coisinhas da Páscoa. A Páscoa é mais do que isso. É muito mais do que isso. Uma vez eu vi uma criança, aquela criança me evangelizou. Essa criança estudava num colégio de freira, e eu encontrei ela toda feliz, porque era semana de Páscoa, e eu disse, é o dia da Páscoa, você está toda pintada por causa do coelhinho da Páscoa? Ela disse, não, o coelhinho da Páscoa não existe. Eu disse, não existe não, ela disse, não. Sabe esse negócio de chocolate, de Páscoa? Isso não é o importante. O importante é a Páscoa de Cristo. Aquela menininha pequenininha me evangelizou. Eu disse, vou chamar ela para dar uma formação na minha casa. Porque evangelizou com aquela atitude dela. De dizer assim, eu disse, como você aprendeu isso? Ela disse, as freiras do meu colégio me ensinaram. Eu achei aquilo tão bonito. Porque muitas vezes nós paramos nos símbolos, que são até símbolos pascais. Mas a Páscoa é mais do que isso.
é olhar para o meu Redentor e dizer: gratidão, Senhor. Obrigado, porque eu sei de onde o Senhor me salvou. Eu não sei onde eu, Dimas, poderia estar nessa hora. Eu não sei por onde eu poderia estar, mas eu sei de onde o meu Redentor me salvou. Eu sei de onde o meu Redentor me tirou. Ele me resgatou. E Ele pagou um alto preço por mim, que ninguém vai poder pagar. O dinheiro da face da terra, o ouro da face da terra, ninguém pode pagar o que Cristo pagou por mim, porque Ele deu o seu sangue. E quando não tinha mais sangue para dar, deu a água, deu seu coração. E quando não tinha mais nada, deu ainda sua mãe. Cristo deu tudo, Cristo não ficou com nada para Ele. Até a sua mãe aos pés da cruz Ele nos deu como mãe. Que amor apaixonado e louco de Deus. Por isso, a alegria do sábado santo é a alegria da esperança. Sofrendo, apanhando, sendo atingido de lá, atingido de cá. Mas o meu foco está na Páscoa. Os meus olhos estão na Páscoa. Eu posso olhar para o momento que vivemos, da minha família, da minha casa, uma crise, uma desunião, isso ou aquilo. Os meus olhos estão na Páscoa. Há umas 3 semanas atrás vimos o evangelho que dizia assim, que queriam jogar Jesus precipício abaixo. Queria jogar precipício abaixo na cidade de Nazaré. E o autor sagrado diz uma coisa belíssima. Passando no meio deles, Jesus prosseguiu o seu caminho. Queriam matar ele, mas Jesus não liga não. Ele passa bem no meio deles e prossegue o seu caminho. Por quê? Porque os olhos de Jesus estavam na Páscoa. Ele não deixou os olhos dele se perder naquilo que queriam fazer com ele. Queriam matar ele, queriam empurrar ele precipício abaixo. Jesus não para nisso. Jesus sabe onde estão os seus olhos, na Páscoa. Quem sabe qual é o seu caminho, não para. Agora, quem não sabe, qualquer caminho que apresenta é caminho, mas não é o seu. É qualquer outro. Jesus sabia qual era o caminho dele. Era o caminho pascal. Era o caminho da Páscoa. A paixão, a morte, a ressurreição. Os cristãos não vivem só a morte. Muitos dizem assim, porque na sexta-feira santa o povo chora carregando o Senhor morto, e aquela piedade, parece que o povo não se alegra com a ressurreição no domingo. Lembremos que a fé cristã não é a fé da morte. Celebramos o Senhor morto, vivemos a sua paixão profundamente, mas nos alegramos profundamente com a sua ressurreição. Porque a ressurreição de Cristo é ela que dita a nossa vida. A vida da igreja gira em torno da Páscoa. A vida da igreja gira em torno da Páscoa. A igreja vive da Eucaristia, vive da Páscoa. A Páscoa é aquela que dá o norte à nossa vida. Na minha vida de Canção Nova eu também digo, eu também vivo a minha Páscoa, a minha passagem, com os meus olhos na Páscoa. Eu não posso tirar os meus olhos, deixar que os meus olhos se prendam em coisas pequenas. Isso é muito pequeno. Os meus olhos têm que estar fixos na Páscoa. Vivemos situações de dores, de morte. Também vivi já muitas na minha vida de dor, de morte. Perdi um irmão assassinado com 18 anos. Isso dói, isso fere, isso mata a gente. Mas eu decidi viver de esperança. Eu decidi viver de esperança. Diante de tanta dor, tanto sofrimento, eu decidi não desistir. Eu decidi viver de esperança. Muitos poderiam dizer, desista, deixa isso, deixa aquilo. Eu decidi viver de esperança, porque Cristo, ressuscitado dos mortos, é a minha esperança. Cristo, ressuscitado dos mortos, é a tua esperança. Por isso, neste dia santo, neste sábado solene, que não é mais o Shabat, o Shabat judeu, onde esperamos, dormimos, descansamos, porque é o dia do descanso. É o Shabat ainda da antiga aliança. Não. Hoje o sábado santo ele tem um tom diferente. Ele tem o tom do recolhimento, o tom da esperança, o tom da oração. Porque nós nos preparamos para logo mais tarde cantarmos o feliz aleluia. O aleluia, na mãe de todas as vigílias. Hoje, sábado santo, também, em muitas das paróquias que farão batismo de adultos,
é também a preparação para os catecúmenos, a preparação imediata dos catecúmenos. Vejamos que a vigília da Páscoa, nessa noite, ela tem uma grande centralidade no batismo, no rito do batismo. Porque a vida do cristão, ela se dá no batismo. Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, Eucaristia e Crisma, é aquilo que norteia a nossa vida. O cristão, ele não deve só... eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a Crisma. Não, eu tenho que viver aquilo que eu recebi. Eu tenho que viver. Por isso que a vigília de Páscoa, ela tem uma grande centralidade também para os catecúmenos, que é aqueles que receberão o batismo na noite da vigília. Porque essa é a noite das noites. Ó feliz noite. Podemos chamar 2 noites no ano de noite feliz. 2 noites no ano podemos gritar com a igreja: ó noite feliz. A noite do Natal e a noite da Páscoa. Noite feliz. Noite de grande júbilo. Nesta noite, nosso Redentor venceu a morte. Nesta noite, o nosso Redentor é vitorioso. E nele nós já somos vitoriosos. Às vezes dizendo assim: eu quero ser santo, eu quero ser um grande santo. Senhor, me dá a vitória. Mas eu já sou vitorioso no Cristo. Toda vitória que eu alcançar na minha vida é por causa que Ele é vitorioso primeiro. Ele é vitorioso primeiro. Eu venci porque Cristo antes venceu por mim. Venceu em mim. As nossas forças não são nossas humanamente. É forças do Cristo. Porque muitas vezes, eu consegui isso. Eu superei isso. Não foi eu. É o Cristo, é a sua graça. Porque sem a graça de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem a graça de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Aonde nós chegamos é com a graça de Deus. Sem a graça, nós não somos santos. Santidade é, antes de tudo, graça de Deus. Santidade é viver bem o batismo. A vida nova que eu recebi. Viver a vida nova que eu recebi. Se formos olhar os grandes santos da igreja e perguntarmos a eles qual foi o segredo para a santidade, eles vão dizer: vivi o meu batismo. Vivi o meu batismo. Ou seja, vivi a vida nova. Vivi a vida nova. Por isso, o nosso coração deve ser tomado por esse desejo de vivermos a vida nova. De vivermos como alguém que renasceu do alto. Como alguém que vive em Cristo. Jesus vai dizer no Evangelho: eu sou a videira, vós os ramos. Só produz fruto quem estiver enxertado em Cristo. Quem não estiver enxertado em Cristo não produzirá frutos. O segredo é esse: está enxertado na árvore. Ele é a árvore. Eu sou apenas um raminho. Se o raminho cortar da árvore, despencar, ele morre. Eu estou enxertado na Páscoa. A minha seiva, a minha vida é da Páscoa. A tua vida é pascal. Por isso, a esperança do nosso coração nesse dia é aquela esperança que olha para a cruz, não como sinal de derrota, não como sinal de fraqueza, mas como sinal de vitória. Ele venceu, ó cruz gloriosa, de onde pendeu a salvação do mundo. Os santos padres da igreja chamam a Santa Cruz de árvore esplêndida e bela. Árvore esplêndida e bela. De uma árvore, lá no Éden, Adão e Eva comeram e morreram. De uma árvore, agora, nos vem o fruto, que não mata. Nós não morremos, mas ao contrário, esse fruto nos salva. Ó árvore esplêndida e bela. Ó lenho da cruz, que nos destes um fruto tão grandioso, que é o próprio Cristo. Que é o Cristo, a árvore da cruz. Muitas denominações cristãs não colocam a cruz, porque enxergam a cruz como fraqueza, como derrota. Mas para nós cristãos católicos, a cruz não é fraqueza, a cruz não é derrota, a cruz é vitória.
Somos a religião da cruz de Cristo, mas a religião do ressuscitado. Não somos de um Deus morto, somos de um Deus vivo. Cristo está na tumba, deitado, mas ele desceu vivo à mansão dos mortos, primeiramente. Não somos a religião da morte, mas sim da vida. Vemos hoje uma cultura onde se prega tanto sobre a glória, que não vai ter sofrimento, que não vai ter isso, que não vai ter aquilo outro. A fé cristã é a fé pascal. Não existe fé cristã sem cruz. Não existe fé cristã sem Páscoa. Se pregarem para você um Cristo glorioso sem a cruz, é mentira. É um outro Cristo. O nosso Cristo passou pela cruz. Ressuscitou, mas passou pela cruz. Se pregarem, a gente às vezes vê por aí dizendo, venha para cá que não vai ter sofrimento, venha para lá que não vai ter dor. Aqui você não sofre. Mentira. O cristianismo é a religião da cruz de Cristo. Ou seja, vivemos também na nossa vida sofrimentos, cruzes, mas o nosso foco é a Páscoa. O nosso foco é a ressurreição. Não acredite em muitos por aí que pregam um Jesus sem cruz. É mentira. É um Jesus falso. O nosso é o ressuscitado que passou pela cruz. Ele passou, a gente também vai passar. A vida não é feita só de sofrimento, não. Às vezes chega pessoas e dizem, mas eu estou sofrendo tanto, ai meu Deus, eu vou morrer, que agonia, que sofrimento. Eu digo, vai passar, minha irmã. Vai passar, meu irmão. Nossa vida é uma passagem. Daqui a pouco passou. Cuidado com aqueles que pregam um Cristo sem cruz. Cristo deu um bom exemplo na cruz. Ele nos perdoou, para que nós também devamos perdoar. Tem um santo da igreja chamado São Leopoldo Mandic, um santo de Pádua, um frade capuchinho, analfabeto, simples. Era tido como ignorante no convento. E São Leopoldo passava horas no confessionário confessando o povo. Horas e horas no sacramento da reconciliação. E perdoava todo mundo. E quando São Leopoldo ia dar a absolvição, e os penitentes perguntavam, Padre Leopoldo, qual vai ser minha penitência? Ele dizia, vá para casa. Sua penitência faço eu quando chegar na minha. Eu vou fazer a penitência no seu lugar. E perguntavam a ele, mas Padre Leopoldo, por que o senhor perdoa todo mundo? Porque o senhor tem coisa que o senhor tinha que negar a absolvição, o senhor perdoa todo mundo. Ele disse, vai reclamar com Jesus na cruz, ele que me deu o mau exemplo. Ele que me deu o mau exemplo. Vai reclamar com ele, não é comigo não. Porque não existe limite para a misericórdia de Deus nos alcançar. A misericórdia de Deus alcançou Adão e Eva na mansão dos mortos. A misericórdia de Deus nos resgatou em Cristo, ela nos alcançou. Não tem pecado maior que a misericórdia de Deus não alcance. Pode ser o pior pecado da face da terra. A misericórdia de Deus alcança aquele pecador. Alcança aquele pecado. Porque Deus nos ama com um amor louco. Deus nos ama com um amor grande. Deus não para. Deus sai de si. Deus quer salvar. Jesus, mesmo depois de morto, ele desce à mansão dos mortos. Porque ele não quer perder ninguém. Jesus não quer perder ninguém. Às vezes a gente olha para pessoas e diz, meu Deus, olha aquela pessoa, um assassino, olha que criminoso. Sim, é. Mas ele é filho de Deus também. Deus morreu também por ele. Deus morreu por aquela moça. Deus morreu por aquele rapaz. Devemos sempre olhar para o mundo com a ótica de Cristo. Olhar para o mundo com os olhos do Cristo ressuscitado. Cristo, ao passar pelo mundo, fez o bem. Cristo, ao passar pelo mundo, na sua Páscoa, fez o bem. Porque a Páscoa não é uma morte. A Páscoa é uma passagem. A Páscoa é a feliz ressurreição. Que nessa manhã de sábado, o teu coração seja tomado por este dom pascal. O teu coração seja tomado por essa esperança nova. E que você possa dizer, não existe dor maior do que a ressurreição de Cristo. Não existe sofrimento maior do que a ressurreição de Cristo. O sofrimento é grande, a dor é grande, mas a ressurreição vence tudo. O amor vence tudo. O amor vence a morte. O amor vence tudo. E eu te digo mais. O amor
também vencerá essa pandemia. O amor também vencerá essa pandemia. O amor tudo vence. Por isso, nessa manhã do Sábado Santo, do Tríduo Pascal, viva unido ao coração de Maria, a Senhora da Esperança, e buscando viver como alguém que nasceu do alto. Eu sei de onde o meu Redentor me tirou, eu sei de onde o meu Redentor me resgatou, e eu sei que o meu Redentor está vivo. Diz no livro de Jó, eu sei que o meu Redentor está vivo. Podemos olhar e vê-lo no sepulcro, mas ele está vivo. Ele desceu à mansão dos mortos e ele ressuscitará. A Páscoa é a ressurreição do Senhor. O teu Redentor está vivo. Por isso, feche os seus olhos, reze com toda essa palavra, com tudo aquilo que ouvimos. Nos recolhamos nessa manhã e possamos viver o nosso coração com esse desejo da feliz expectativa da ressurreição. O coração recolhido do Sábado Santo. Diante de tudo isso que nós ouvimos, da força desse amor, esta morte que gera vida, esta graça que nos alcança, deste bendito madeiro, que nós possamos agora abrir o nosso coração para a esperança que brota dentro de nós. Sempre se lembrando de que Jesus não desistiu, foi até o fim. O amor não desistiu de nós, não desistiu naquele tempo, não desiste hoje, não desiste de você. Achei muito interessante quando o Dimas dizia, não sabemos quantas estações teremos nesta nossa via crucis, neste nosso calvário, neste nosso tempo, mas temos a certeza que o Senhor estará conosco em todas elas, para nos levar junto com Ele, para contemplarmos o maior amor. Ele não desistiu de você, meu irmão, creia. Ele não deixou de me esperar. Ele não deixou de acreditar em mim. Canta isso para você. Ele não deixou de me esperar. Ele não deixou de me esperar, de enxergar em mim sua imagem e semelhança. Ele não deixou de enxergar em mim sua imagem e semelhança, mesmo quando esqueci que revela o seu amor, ofusquei meu valor e desisti de lutar por não saber quem sou. Ele me estendeu a sua mão e me levantou, de filho me chamou. Posso testemunhar o amor, acredita em mim. O amor não desistiu de mim, de você. O amor não desistiu de me amar, não desistiu. E a cruz é a maior prova que esse amor é sem limites. O amor não desistiu de me amar, não desistiu. E a cruz é a maior prova que o amor acredita em mim. O Dimas falava que Jesus é a nossa única esperança. E diante da situação que você está vivendo hoje, meu irmão, das dores, das dificuldades que nós vivemos aqui também, junto com você, porque cada notícia que chega a nós
de uma dor, de uma dificuldade, cada pedido de oração, cada situação complicada, nós nos unimos, porque nós estamos aqui para isso também. Mas deixa fluir no teu coração esta esperança que o Senhor quer te dar neste dia, porque a morte não é o último estágio. A morte não é, como disse também o Padre Roger, não dá a última palavra, mas é nosso Senhor que venceu a morte e quer te dar vida, vida nova, vida plena, e deixar a esperança brotar no seu coração. Eu convido você agora, da onde você estiver, se você pode, soltemos a nossa voz na linguagem dos anjos neste momento, para que seja gerado no nosso coração esta esperança de vida que é tão necessária, esta esperança que é hoje tão necessária, para conseguirmos dar um passo a mais, para conseguirmos passar por esta Via Crucis, para conseguirmos passar no Calvário. Esta esperança de que o nosso fim último, como diz São Tomás de Aquino, o nosso fim último é o céu, é estar com o nosso Senhor, é estar com Ele. O Senhor, como visitou a mansão dos mortos, disse o Dimas, o corpo dele ficou ali, naquele tempo sabático, mas ele desceu à mansão dos mortos. O Senhor agora desce a sua morte, o Senhor desce agora neste momento de sofrimento, de dor, de escuridão. O Senhor chega até você, o Senhor se aproxima de ti, o Senhor chora com você, para te levantar, para te colocar de pé de novo. Oria la xanduria la rabalaria la cantoria la banduria. Oria la banduria la xalabandaria la banduria la. Ele está devolvendo a muitas pessoas a sensação de ser chamado de filho de Deus, a dignidade de filho de Deus. Você já não se achava mais digno de Deus diante dos pecados, diante da sua vida, da sua história. Enquanto você foi ouvindo a pregação e a oração, você viu que Deus te dá chances, Deus te abre portas, Deus te resgata, Deus te traz de volta. O Senhor reveste você da dignidade de filho de Deus, porque te fez recordar que também foi por você que Ele subiu no madeiro. Seu nome estava no coração de Deus. E não importa o que você viveu até hoje, importa sim que você o assuma como Cristo Jesus, Senhor da sua vida a partir de hoje. Dê essa chance a Deus. Deixa Ele revestir você de toda a dignidade. Sim, Senhor, eu te peço isso a todos os filhos e filhas de Deus que precisam se sentir assim, como filho, como filha, amado, resgatado pela graça, Senhor, da vossa morte e ressurreição. Que o Senhor os resgate de toda sombra de trevas, de pecado, de morte. Tende piedade e misericórdia. Como se o Senhor também abrisse os olhos de muitas pessoas que não enxergavam a ressurreição de Cristo como a sua ressurreição, que não enxergavam a ressurreição de Cristo como esperança para uma vida nova, para a sua vida nova. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu os olhos de tantas e tantas pessoas para a graça, a força da vossa ressurreição e da nossa ressurreição. Bendito seja, Senhor. Eu confirmo isso que você trouxe, Rogerinha, sobretudo essas pessoas que se sentiam novamente dignas por escutarem da boca de nosso Senhor, filho, filha, porque a imagem era realmente da pia batismal, como Dimas reforçou tanto na sua pregação, naquele lugar de sepultamento, mas de nascimento. O Senhor te colocava de novo nesta pia batismal, te batizando de novo, mas não com o batismo sacramental, mas com a graça do Espírito Santo, porque Ele te chama de filho e sopra sobre você a força e a graça para que você dê os passos para viver na dignidade de um filho de Deus. Obrigado, Senhor. No meu coração e lembrava do batismo das lágrimas. Os santos padres chamam o batismo das lágrimas de as lágrimas de compulsão,
quando nós choramos os nossos pecados. Somos tomados de um profundo arrependimento e choramos os nossos pecados. O batismo das lágrimas é chamado assim, quando eu choro pelos meus pecados. E o Senhor me dava a imagem de pessoas em casa chorando, arrependidas dos seus pecados. E tendo a certeza que a misericórdia de Deus te alcança. E você sentiu-se alcançado pela misericórdia. E você vive o batismo das lágrimas de compulsão, daquele que reconhece: eu feri o coração de quem me amava. E você é batizado com o dom das lágrimas. A misericórdia de Deus te alcança, porque não existe limite, não existe pecado que a misericórdia não alcance. Obrigada, Senhor, nós podemos dizer: o Senhor não desistiu de mim. O Senhor me quer, Ele não desistiu. Ele foi até as últimas consequências por mim. Bendito sejais, Senhor, por essas pessoas que estão novamente se sentindo dignas da vida eterna, dignas de voltar para casa. Volta para casa, volta para a igreja. Dignas da sua oferta, Jesus, a sua oferta na cruz, o derramamento do teu amor, o teu coração rasgado, de onde jorra e brota toda a misericórdia. Meu irmão, nós já estamos na misericórdia, porque o coração de Jesus já foi rasgado. Nós já estamos no tempo da misericórdia. E você é alcançado pela misericórdia. Obrigada, Jesus, por não desistir de mim e não desistir de você. Canta isso pra você mesmo, amor, não desistiu de me amar. Canta e deixa essa canção curar o teu coração. Deixa eu te devolver toda essa dignidade. Ele não desistiu e não desistirá nunca. O amor